mais uma vez, para juntos nós falarmos a palavra do Senhor, meditarmos, avaliarmos, enfim, nós podermos desfrutar da graça maravilhosa de Jesus. Eu louvo a Deus pela vida de todos vocês. Eu sempre dou graças a Deus por vocês estarem conosco aqui, né? E louvo a Deus por aqueles que estão pela primeira vez ou que voltaram a segunda, terceira vez, estão aí. Sejam bem-vindos. E eu sempre que estou meditando no Senhor, na igreja do Senhor, né? Você entende quando eu falo igreja? Os que se reúnem em nome de Jesus, em todos os lugares. Sempre que estou meditando na palavra, orando, eu agradeço a Deus pela luz que Ele tem nos dado. Essa luz maravilhosa que tem feito com que nós possamos viver em muita paz. Eu tenho encontrado no caminho, no meu viver, nos encontros da vida, muita gente atribulada, muita gente angustiada, aflita, doente interiormente, enfraquecida no seu coração, perturbada na sua mente. E eu tenho orado e pedido a Deus que nos dê graça para levar libertação a essas pessoas, levar a luz da verdade, a verdade que liberta, aquela verdade que Jesus disse que quando a gente conhece, ela liberta a gente. Então eu nunca desejei assim ter um posto, um título. E quer saber, eu também nunca fui de andar muito atrás de dinheiro. Os meus amigos mais íntimos sabem disso. Eu sempre disse para eles, a minha busca na vida é o meu sustento, é a porção do meu viver, tendo o que comer, o que vestir. Isso está bom. Dou graças a Deus. Mas tem uma coisa que eu desejo muito, que eu busco de todo o meu coração, é poder libertar pessoas. Entendeu? Não aquele show, não, de demonstração pública. Isso aí, quando eu era menino, e aí falo da minha meninice espiritual, quando estava iniciando, claro, parece que isso era tudo na vida. Parece que fazer um paralítico andar ia mudar o mundo inteiro, né? Fazer um cego enxergar em nome de Jesus era isso aí vai mexer com a cidade de Itajaí inteira. E eu acabei descobrindo e amadurecendo na fé, descobri que paralítico andar não faz ninguém um cristão verdadeiro. Às vezes o próprio paralítico que anda segue o seu caminho pela vida sem Deus. Descobri que o Senhor curou o canceroso que não ficou servindo a Ele. Entregou-se a uma vida tão devassa, tão nojenta. Entendeu? Não foi grato a Deus pela cura. Isso está também nos evangelhos. Tem os leprosos que Jesus limpou e que não voltaram nem para agradecer. Certo? Então o meu grande desejo é fazer esse trabalho de iluminação da alma humana e fazer as pessoas conhecer a verdade da forma que ela trabalha na minha própria vida. Uma verdade que nos liberta para acordar e viver para Deus, e para quando nós formos descansar, dormir, que a gente descanse em paz, para então acordar de novo e viver mais para Deus. Até que a gente acorde de vez para nunca mais dormir, né? Já no outro lado da vida, no espaço eterno, aonde a matéria já não vai precisar de descanso, porque nós nos tornaremos corpos de luz, né? Seres espirituais. Amém? Então eu tenho sempre orado a Deus para que cada um de vocês que estão me ouvindo possam compreender essa verdade, possam experimentar essa verdade,
e vivê-la de todo o coração. Eu não conseguiria mais, não consigo mais viver uma religiosidade de rituais, de idas e vindas à congregação para cumprir um rito. Para mim não dá mais isso, não me serve. É aquele negócio, depois de você experimentar o que é bom, você não quer mais nunca experimentar o que é ruim. Se você experimenta o doce, o amargo, você despreza. Essa é a grande verdade. Então, eu peço a Deus que cada um de vocês cresça juntamente comigo e atinja essa estatura de varão maduro, a estatura do Cristo, para enxergar a vida, compreender a vida e viver a vida dentro das dimensões da essência cristã. Viver como Cristo, andando como Cristo, se relacionando como Cristo. Esse é o grande propósito da nossa reunião. Amém? Hoje nós vamos dar o passo de número 18 com Jesus. Nós estamos seguindo Jesus aí. Alguns estão conseguindo ir lá atrás, né? E andar lá na Palestina e fazer os passos com Jesus. No passo de número 17, nós saímos de um episódio que Jesus estava no templo pelas festividades da Páscoa, e ele realizou muitos sinais. Grave essa palavra, sinais, ela tem me chamado muita atenção. A gente sempre fala de milagre, de prodígio, de maravilha, mas o evangelista João, ele gosta de chamar de sinal. Jesus fez sinais. Isso é diferente de simplesmente realizar um milagre. Ele estava dando sinais de quem ele era, sinais de que o Pai estava nele, sinais de que ele estava ali representando as regiões celestes. Ele estava ali como o príncipe do reino dos céus. E para mostrar essa verdade, ele operou sinais, o que me chama muita atenção, porque ele não estava ali simplesmente para fazer cura para quem queria, mas ele estava diante de um povo incrédulo, ele estava diante de um povo que não cria que o Messias tinha chegado, o ungido de Deus estava presente, e ele então operava sinais para despertar a fé deles. E nós vimos então no passo de número 17, que muitos dos judeus, e aqui não está simplesmente apontando para os hebreus, mas muitos dos judeus, isso significa que muitos dos religiosos de Israel, tradicionalistas dentro de sua religião, creram nele, porque judaísmo é religião. A condição de hebreu é uma condição de uma natureza. Certo? Ser hebreu é aquele que vai andando e que representava toda a descendência de Abraão. Mas ser um judeu é ser um religioso dos hebreus. Certo? Então, muitos dos religiosos de Israel creram nele. Por que eu estou dizendo religiosos de Israel? Porque muitos dos judeus creram nele. Mas nós vimos que ele mesmo, Jesus, não confiava na fé deles. Não confiava na fé deles. Não se confiava a eles, diz o texto, né? João aí, capítulo 2, lá no fim, né, do capítulo, está esse versículo, que Jesus não confiava neles. E porque Jesus não confiava, nós vimos na quarta-feira, porque eles tinham uma fé só de aparência, eles tinham uma fé só de amostragem para os outros, e não era uma confiança plena em Jesus. Eles não tinham uma confiança que levava eles a largar as coisas por Jesus, a largar o divertimento por Jesus, a largar casa por Jesus, a largar família por Jesus, entendeu? Eles eram uns crentinhos de aparência.
Está tudo bem, nós estamos com Jesus. Ele está fazendo aqui sinais, nós estamos com Ele. Ele está curando as enfermidades, vamos lá ver. Mas quando chegou o momento que Ele vai doutrinar, quando chega o momento em que Ele vai ensinar a viver, quando Ele vai ensinar comportamento do reino dos céus, quando Ele vai ensinar a legislação dos céus, quando Ele vai orientar a vida como filho de Deus, eles deixam Jesus. Eles abandonam Jesus. E Ele só não se frustrou porque Ele já sabia que aquela confiança ali não era uma confiança verdadeira, real. Esse foi o passo que nós vimos, passo de número 17. Na sequência, João capítulo 3, versículos 1 a 21, diz assim que existia entre eles, entre os judeus, e aí pertencendo a uma das seitas mais rígidas dos judeus, porque eles estavam divididos em saduceus e fariseus. E a ala dos fariseus era a ala mais conservadora, mais ortodoxa. Entende? Era ultra radical. Os fariseus. Eles não eram maus. Pelo contrário, eles queriam servir a Deus. Eles eram zelosos pelas coisas de Deus. Essa seita nasceu quando Israel foi cativo para a Babilônia. Eles perderam as suas terras, foram conduzidos para a Babilônia, e lá na Babilônia nasce a seita dos fariseus em um zelo de guardar, conservar o Antigo Testamento, a lei e os profetas, os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, a Torá e os profetas. Então eles surgem com o zelo de, estudando a palavra, guardar, mas eles somavam ao zelo de guardar a palavra escrita, também a dedicação e o zelo de guardar as tradições dos pais. Sabe aquele negócio? Meu pai era assim, meu avô era assim, meu bisavô era assim, meu tataravô era assim, e eu também sou assim. Aí vem o radicalismo. A princípio é um negócio bonito, é um negócio legal, guardar a tradição dos pais, é honra aos pais. Essa é a grande verdade. Guardar a lei, se apegar em detalhes, é bonito, não é? Eu quero entender, eu quero saber como é. Mas quando isso vira radicalismo, então passa a perder o espírito, a leveza da consciência de querer fazer as coisas certas para o lado do peso, do fardo, de exigir dos outros que façam como eu quero. Entendeu? Aqui acaba-se o amor. E surge a gana de colocar o fardo sobre o outro e apontar o dedo para o outro e julgar o outro se ele não faz do jeito que eu penso. Isso é radicalismo religioso. Então, entre os fariseus existiam muitos radicais. E ficou mesmo sendo raridade encontrar um fariseu que estivesse fora do radicalismo. Entende? Essa é a questão aqui. Mas entre eles, havia um homem chamado Nicodemos, um notável entre os judeus, uma pessoa de destaque, uma pessoa de princípios, uma pessoa que, até onde nós entendemos pelo texto, ele queria saber o que é certo. Ele queria fazer a coisa direita. Ele não era simplesmente um radical. Ele queria encontrar respostas para algumas perguntas dele. E aí, João, capítulo 3, versículo 2 diz: à noite,
ele foi encontrar-se com Jesus. Por que à noite? Alguns fazem tanta coisa em cima dessa noite aqui e querem até dizer que o Nicodemos foi escondido para encontrar Jesus. Mas isso não é verdade. Isso não é verdade, não. Nicodemos era um sujeito ocupado. Entendeu? Ele era um mestre em Israel. Tinha ocupação. E o momento que ele encontrou foi à noite. Como muitos de nós, que só conseguem congregar à noite. Se nós fizermos reunião à tarde, não dá para vir. Não é verdade? Os irmãos que trabalham, os irmãos que têm compromisso. Então, Nicodemos veio estar com Jesus à noite. E ele diz assim: mestre, nós sabemos que tu vem da parte de Deus. Ele está falando por ele e está falando por um grupo que supostamente crê em Jesus. Aquele grupo lá que Jesus não confiava muito, entendeu? Na fé deles. Então ele diz: ó, nós sabemos que vens da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Ele disse: a dedução é simples. O que tu tem realizado diante das nossas vistas só pode ter a mão de Deus, porque como é que um homem abre o olho do cego? Como é que alguém faz uma perna toda torta, ressecada, se esticar e ficar normal, perfeita? Se isso aí não dá para fazer com mágica, isso não dá para fazer com ilusionismo, não dá. Nós vimos. Até porque, provavelmente, muitos conhecidos deles foram curados, foram abençoados. Então, nós percebemos que tu é de Deus. Porque os sinais que tu faz, ninguém pode fazer se Deus não estiver com essa pessoa. Em outras palavras, nós reconhecemos que Deus está contigo, Jesus. Tu não faz a coisa de forma natural. Tem algo diferente. Tu estás além da nossa capacidade de compreensão. Só que Jesus, ele responde para Nicodemos assim: em verdade, e aqui, na verdade, aqui cabe a palavra amém. Amém, amém. Se ele estivesse escrevendo, se o evangelista escrevesse em hebraico, ficava assim: amém, amém. Só, na verdade, eu vou te falar uma coisa, Nicodemos. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Por isso eu coloquei o tema ali: nascer de novo, o recomeço. Jesus disse para esse homem que estava reconhecendo que ele tinha Deus com ele. Você entende? Jesus disse: olha, quem não nascer de novo, quem não recomeçar, quem não tiver um novo começo, não vai poder ver, não vai compreender, não vai discernir, não vai entender o reino de Deus. Ver aqui está dentro de uma condição que vai além da capacidade de enxergar o natural. Ver aqui está falando do terceiro olho. O olho que a gente tem lá dentro e que a maioria não sabe que tem. Né? A maioria não usa, não desenvolveu, não sabe, não compreende. Porque está habilitado só a viver pelo que está diante das vistas. Mas existe um olhar que vem lá de dentro. O olho que vem do Espírito. A percepção lá de dentro. Que às vezes é possível ver de olho fechado. Você entende o que eu estou falando?
Por exemplo, tinha um profeta cego em Israel. E a esposa de Acabe, ela se transformou, se camuflou e foi lá. Não é a de Acabe, de Jeroboão, né? Jeroboão. E ela foi então camuflada, se disfarçou. E quando ela bateu na porta do profeta, porque o rei não queria que o profeta soubesse que era ela, a esposa do rei. Então ele disse, tu te camufla aí, te traveste de outra pessoa. E quando ela chegou lá e bateu na porta, o profeta lá de dentro, cego. Mas lá de dentro ele estava vendo ela no lado de fora. Que olho é esse? E ele disse, entra a mulher de Jeroboão. Ela disfarçou-se toda e o profeta disse, entra a mulher de Jeroboão. Ele disse, eu sei quem tu és, pode entrar aí. Entendeu? Jesus está dizendo para o Nicodemos, esse mestre, esse doutor da lei, que se não houver esse nascimento que desperte o olhar mais profundo de cada ser humano, não é possível enxergar o reino de Deus. Não é possível entender o domínio de Deus, reino, Basileia, o domínio de Deus. O seu governo, as suas ações, o seu alcance, as suas leis, os seus feitos, o seu poder. Diz que quem não nascer de novo não vai ter essa capacidade de alcançar, então vai ficar na superfície do ritualismo. Troca de igreja e não muda nada. Muda de placa e não tem transformação. Fica descontente num lugar por causa de A, de B, de C. Vai para outro canto e chega lá também está descontente. Ele é um fariseu. E ele está descontente. Ele é um mestre da lei. Você sabe o que significa? Ele é um mestre da Torá, do Pentateuco. Ele é um mestre dos 5 primeiros livros da Bíblia, somado aos profetas. E, no entanto, tem um vazio lá dentro. Ele ensina os outros, mas ele tem um vazio. O Nicodemos diz para Jesus, como pode um homem nascer de novo, sendo velho? Pode ele entrar uma segunda vez no seio, no ventre de sua mãe e nascer? Você está compreendendo a visão do Nicodemos? O Nicodemos não consegue conceber, entender que existe um ser nele que é espiritual. O Nicodemos não sabe nada do seu interior. Ele é um homem do livro. Ele é um homem da Bíblia. Ele é um homem da letra. Mas ele não é um homem do Espírito. Ele sabia a Bíblia, ele sabia de cor. Podia puxar qualquer assunto, o Nicodemos sabia, ele era mestre. É como você conversar com um advogado, um grande advogado, um bom advogado, um mestre, um professor de direito na Univale, vamos ali colocar. Ele vai te citar a Constituição toda. Ele sabe dos casos que já foram julgados, ele vai colocar, esse caso aí, no ano tal, o Supremo trabalhou um negócio assim, assim, o Superior Tribunal já deu ganho de causa nessa causa aí, está baseado na lei tal, número tal, com o parágrafo X.
Ele é um homem da letra. O Nicodemos também era um homem da letra bíblica, como são alguns crentes atualmente. Sabe citar a Bíblia para todo mundo. Não toques, não comas, isso aí não pode, Deus não se agrada. Citam Bíblia para todo mundo, mas não vive o Espírito do Cristo. Decoraram a Bíblia, mas não nasceram de novo. Como tem assim? Quantas pessoas que ainda não nasceram de novo? Tudo que eles sabem é discutir o pode e o não pode, o toque e não toque. Tudo que eles sabem. Eles não sabem outra coisa. O Nicodemos estava dentro dessa esfera. Letra, religiosidade, rituais, apresentações, posto, cargo, título. E Jesus olha e vê que a necessidade dele é outra. Jesus não questiona o saber dele. Jesus não questiona os ritos dele. Jesus não questiona o fato dele ser um fariseu. Não. Jesus só olha a necessidade maior dele. E Jesus, é como se Jesus dissesse assim: puxa vida, eu vejo que tu és morto. Não há prazer em ti. Não há vida abundante em ti. Você não tem fervor. Nicodemos, você é uma letra morta. Então ele vai direto ao ponto. Você precisa nascer de novo. E o Nicodemos então mostra que realmente não entende nada de vida espiritual. E faz uma pergunta, porque é assim, quem não está no Espírito faz pergunta que às vezes espanta a gente. Entendeu? Como que eu vou nascer de novo? Eu sou um homem velho, como é que eu vou voltar lá no útero da mãe? Como é que eu vou voltar lá para nascer de novo? Respondeu Jesus: em verdade, de novo eu digo aqui, caberia o amém, amém, amém. Eu te digo, quem não nascer da água e do Espírito, do sopro, do hálito de Deus, não entra no reino. Até porque se não vê, como vai para lá? Se não percebe, como vai abraçar? Se não entende, como vai querer? Se o que não nascer da água e do Espírito, do sopro, da energia. Espírito, uma palavra que nós precisamos aprender a olhar para ela de forma mais correta. Espírito, vem de pneuma, sopro. Ou então do hebraico, ruá. Ruá, também sopro, mas é um pouquinho mais. Hálito de Deus. Hálito de Deus. Deus falou, e o seu hálito, entendeu? Sopro de vida. Sopro de vida, isso é espírito. E se é um vento, se espírito é um vento, se espírito é um sopro, se é um hálito de vida, então espírito é energia. Vento, energia. Então quando ele diz, o que não nascer da água e da energia espiritual, da energia que vem do Todo-Poderoso, do sopro do Todo-Poderoso, a energia que vem do hálito de Deus, do falar divino. Vocês lembram que Jesus disse, as palavras que eu vos tenho falado são espírito e vida.
são sopro de vida, são hálito que faz viver. Daqui é o que ele está dizendo para Nicodemos: aquele que não nascer da minha palavra e da força, do poder do Pai, aquele que não nascer do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. E aí ele diz assim: o que nasceu, a palavra nasceu, foi gerado, o que foi gerado da carne, da matéria, é matéria, é carne. Quem foi gerado da carne é carne. Então veja bem, se eu vim aqui ensinar uma porção de coisa para vocês que não é espiritual, eu vou gerar pessoas intelectuais. Contudo, pessoas naturais. Pessoas que vão viver uma vida dentro da percepção da natureza humana, a sua carne. Para usufruir da vida na carne, eu posso trazer muitos ensinos legais. Entendeu? Muita gente tem muitas frases lindas, tem ensinamentos belos, mas não passa disso mesmo, da beleza intelectual que nos faz continuar vivendo a vida, às vezes com alguma indicação de melhoria, como faz a psicologia, conduzindo para uma melhoria, para um bem-estar, para uma tomada de decisão mais correta, para uma percepção da vida de uma forma mais linda, mais bela. Mas não é capaz de fazer nascer do Espírito. Porque só pode gerar Espírito quem é Espírito. Por isso ele diz: o nascido da carne é carne. Quem gera alguém na carne, gerou um semelhante a ele, um humano. Mas o que é nascido do Espírito, o que foi gerado pelo Espírito, é Espírito. Nicodemos, se alguém recebe a energia, o poder do Espírito, do Todo-Poderoso, esse alguém vai ser transformado, vai ser mudado, ele vai ser gerado em uma condição espiritual. Só a tua carne continua como está. O que precisa aqui é haver um renascimento interno. Tu nasceu e como carne tu te apegou a toda a matéria. Dentro da tua natureza humana, tu gosta disso aqui. Tu acumula, tu planta, tu colhe, tu come. Tu gosta das coisas daqui. Tu te apega às coisas daqui. E às vezes tu dá a tua vida para proteger o teu patrimônio, para guardar as coisas que tu tens aqui. Só que eu quero que tu compreendas que tu pode ser mais do que isso. Tu pode ser alguém espiritual. Tu pode sair da tua natureza carnal e adentrar, nascer uma segunda vez. Nascer para uma natureza espiritual. Como que eu vou fazer isso, Jesus? Pela palavra e pelo poder de Deus. Pelo poder do Eterno. E Jesus vai mais longe, diz: não se admire, não fique aí admirado, maravilhado, de eu lhe haver dito, vocês devem nascer de novo.
Não se admirem disso. O vento, o espírito, pneuma, ruá, sopra aonde quer. E você ouve a sua voz. Mas não sabe de onde ele veio, nem para onde vai. Assim acontece com todo aquele que nasceu do Espírito. Ninguém sabe como aconteceu, nem o que vai ser de verdade. Ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai. Deus o conduz de uma forma que ninguém o entende. Paulo mais tarde vai escrever desse acontecimento, dessa ação espiritual, e o Paulo então, ele diz assim, que o homem natural, o homem da carne, ele não consegue entender, discernir o homem espiritual. O homem que não nasceu de novo, ele não consegue entender esse homem reiniciado, esse homem evoluído, esse homem gerado no Espírito, esse homem que agora vê as coisas através da visão divina, esse homem que anda na luz de Deus, esse homem que agora vive para fazer a vontade de Deus. O homem natural não consegue entender esse homem, não consegue discernir esse homem nascido de novo. Em um certo sentido, o homem que nasceu de novo é um alienígena para o homem natural. O homem que nasceu de novo vira um ET para o homem natural, o homem terreno. E ele é, porque segundo as palavras de Jesus, o homem espiritual é um homem celestial. E o homem natural é um homem da terra, é terreno. O homem espiritual era um homem eterno. E o homem matéria, o homem terreno, é um homem que vai se acabar. O homem que nasce de novo, homem, você entende, o ser humano que nasce de novo, ele está num processo de crescimento que vai eternizá-lo. Ele tem vida eterna. O homem natural, o homem carnal, o homem terreno, ele está com os dias contados, como diz Pedro. O fim de toda coisa vem. Não tarda. A terra e os elementos que nela há ardendo se desfarão. Mas o homem espiritual, ele tem uma promessa de eternidade. É maravilhoso. Perguntou-lhe Nicodemos, como isso pode acontecer? De que maneira isso pode acontecer? Só concluindo ali do Paulo, o Paulo diz que o homem espiritual, contrário do homem natural, discerne bem tudo. Compreende a todos, mesmo que não seja compreendido. O homem espiritual ama, mesmo que não seja amado. O homem espiritual é cheio de esperança, de energia, de força, de poder. Ele confia que o fim último de todas as coisas é o bem exatamente que ele esperava. Porque ele sabe os pensamentos que Deus pensa dele. E ele sabe que Deus, que tem a última palavra, que é o princípio e o fim, o alfa e o ômega, vai dar o desfecho exato para que ele saia triunfante, ainda que no meio do percurso ele seja assolado e cercado por muitas adversidades. O homem espiritual não teme. Glória a Deus. Ele é como Daniel.
que não esmorece, que não desmaia, que não desiste, mesmo quando é levado para a cova dos leões. Porque tem ele a percepção de que o Deus o levará para ele conhecer as dimensões mais grandiosas, mais maravilhosas, mais altas da espiritualidade, dentro da vida, fora do corpo. Ou Deus o livrará de alguma maneira dentro da cova junto com os leões. Essa é a percepção do homem espiritual. Ele não olha com esse olhar aqui, ele olha com esse aqui. O homem espiritual não se dobra diante de adversário algum. E ninguém pode vencê-lo. Mesmo que haja uma fornalha de fogo ardente na qual eles vão ser jogados dentro. Como foi o caso dos amigos de Daniel. 3 jovens que ficaram firmes na sua fé, porque enxergavam além do momento presente, viam além das circunstâncias momentâneas, tinham uma percepção espiritual. Então, quando Nabucodonosor manda tocar as músicas para que eles se dobrem, eles não se dobram, sendo dado a eles a chance de se livrar da morte pelo fogo, eles não aceitaram o livramento, porque preferiam morrer com seu Deus do que abrir mão da sua fé. Eles são espirituais. E quando são lançados dentro da fornalha de fogo ardente, o seu Deus caminha com eles. A manifestação do seu Deus, que na visão de Nabucodonosor é um filho dos deuses. Uma manifestação, um holograma do Todo-Poderoso dentro da fornalha de fogo ardente, fez a 4ª pessoa a caminhar e apagou, aplacou a força do fogo. E o fogo estava vivo e queimando, mas sem o poder de consumir. Olha que coisa extraordinária. E eles saem lá de dentro, vivos. Se você não leu o texto, diz que até o rei mandou cheirar eles, e nem cheiro de fogo não tinha. Um escudo de poder, um campo magnético, ficou entre eles e a chama. E eles andavam e um campo magnético os protegeu, porque o Todo-Poderoso quis mostrar para todos os povos que quem confia nele não é decepcionado. Glória a Deus. Essa é a verdade. É disso que Jesus está falando para o Nicodemos. Nasça de novo. Vem ver coisas que você não viu ainda. Vem entender coisas que você não entendeu. Venha ter percepção de coisas que você nunca alcançou. O Nicodemos disse: Jesus, como é que pode isso? Como pode isso? É que isso acontece. Respondeu Jesus: você é mestre de Israel e ignora essas coisas? Irmãos, o que eu conheço de mestre que ignora o poder de Deus? O que eu conheço de gente querendo ensinar as pessoas e que ignora o poder de Deus? Eu não sei, entre os crentes tem professor de tudo quanto é tipo, né? Todo mundo quer ensinar. É raro quem quer aprender. Você faz uma classe de discipulado, desaparece tudo. Não quer aprender. Mas todo mundo quer ensinar. Só, irmãos, eu vou abrir vaga aqui para mestres, entende? Quantos quiserem, e eu encho a casa. Parece que todo crente é um mestre pronto. Entendeu? Só que quando vamos tratar de coisas profundas, da sabedoria que vem de cima, das coisas que vão além da letra, dos detalhes que precisam de revelação e de um olhar não natural, mas de um olhar espiritual. Aí é que a gente vê mesmo quem é mestre.
Por exemplo, está Nicodemos, mestre famoso, querido em Israel. E está Jesus. Está recém começando seu ministério. Está no iniciozinho do seu ministério. De um lado está o ancião. O homem que tem a palavra de poder diante do seu público. De outro lado está Jesus. Começou agora. Ele começou agora. Seus discípulos ainda são pouquinhos. Você entende? E o que está iniciando está dizendo assim para o mais velho: você não sabe muito, não. Você pensa que sabe muito, mas você não sabe, não. Você carrega o orgulho dos outros te chamar de rabi, mestre, mas você tem que aprender tudo ainda, porque o que você sabe não tem valor para a eternidade. O que você sabe é a lei do olho por olho, do dente por dente. O que você sabe é a lei da pedrada. O que você sabe é as tradições, são os rituais. É isso que você sabe, isso você entende bem. Só que eu queria que você soubesse mais, eu queria que você enxergasse a vida através do plano celestial, do reino do Pai. Eu queria que você soubesse de outra forma. Eu queria que você tivesse percepções da vida mais além, mais profunda, mais alta, mais elevada, mais grandiosa. E ele disse: como pode isso? Jesus disse: você é mestre e ignora essas coisas? Em verdade, eu lhe digo, falamos. Quem fala? Falamos do que sabemos. Quem são os que sabem? Plural. Falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos. Quem está falando? Quem sabe e quem viu de verdade. Mas vocês, mestres de Israel, não acolhem o nosso testemunho. Falamos. Eu estou falando. Moisés e os profetas falaram por revelação, por visão. E tudo que eles falaram estava certo. Vocês é que fazem confusão ao ler. Jesus não usou outra Bíblia. Ele usou a Bíblia dos fariseus. Ele usou a Bíblia dos saduceus. Ele usou a Bíblia dos judeus. Ele usou os livros sagrados dos israelitas. O que ocorre é que passou o tempo e as visões de Moisés passaram a ser interpretadas. Não mais aceitas, mas interpretadas. Passou o tempo e o que disseram os profetas começou a sofrer interpretações. E foram sendo interpretadas. Eu já disse aqui, a Bíblia não é para ser interpretada. A palavra de Deus, não a Bíblia, a palavra de Deus não é para ser interpretada. A palavra de Deus é para ser atendida. A palavra de Deus é para ser ouvida. A palavra de Deus é para ser aceita. Ela não é para ser interpretada. Se nós começarmos a interpretar, cada um vai puxar para um lado. Vai surgir doutrina de tudo quanto é jeito. Mas se nós pararmos para ouvir, por exemplo, nessa noite, se nós considerarmos que nesse passo de número 18, nós estamos lá naquela casa em que Jesus recebeu Nicodemos. E nós estamos ouvindo o diálogo de Jesus com Nicodemos. E ele está dizendo para o Nicodemos que para ver o reino precisa nascer de novo. E que para entrar no reino precisa nascer da água e do Espírito. Então nós podemos também avaliar, poxa, se eu quero estar lá, eu preciso nascer de novo.
Se eu quero entrar lá, eu preciso deixar o poder do Todo-Poderoso, o Espírito do Senhor, vir sobre mim. Eu preciso deixar Ele trabalhar na minha vida. Eu preciso dar liberdade para Deus na minha vida, a fim de que eu possa, então, ser uma nova criatura. Eu tenho que ser uma criatura celestial. Eu preciso aceitar o que Ele está dizendo. Não é para discutir esse negócio. É para entender. É para ouvir. É para pensar. É para meditar. E é para aplicar. Falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos. Ele está aqui no lugar que Moisés disse que ele estaria. O Senhor Deus enviará um profeta mais superior a mim. A ele vocês devem dar ouvidos. Se o que os profetas falaram foi revelado a eles. É só ler o Ezequiel, ele diz, olha, eu vi nas minhas visões da noite. É só ler o Daniel e ele vai dizer, olha, eu estava jejuando e nas margens do rio Quedar apareceu-me um mensageiro de luz. Eu ouvi Moisés e ele nem precisou falar que Deus esteve com ele no monte, porque o próprio povo viu seu rosto brilhando. E o povo mesmo disse, cobre o teu rosto, porque nós não podemos olhar para ti. A luz do Todo-Poderoso estava na face dele. Davi teve visões de Deus e tantos outros. E Jesus disse, olha, aquilo que nós falamos, nós, profetas, mensageiros, enviados do Pai, nós apóstolos, o que nós falamos para vocês é o que nós vimos, é o que nós sabemos. Nós damos testemunho do que vimos. Nós não inventamos. Vocês religiosos ficam inventando. Vocês criam doutrinas, vocês criam dogma, vocês criam uma porção de coisas, de tradições. E depois vocês sobrecarregam os homens com essas coisas. Jesus vai mais longe e diz assim, se não creem, se vocês não acreditam, quando eu lhes falo das coisas da terra, como irão crer quando lhes falar das coisas do céu? Espera aí, Jesus está dizendo que nascer de novo é algo que é da terra. A gente não nasce de novo depois que sai da terra, não reencarna. Nascer de novo é algo que precisa acontecer aqui e agora. É algo que precisa acontecer conosco enquanto estamos aqui no caminho. Antes do tribunal de Cristo. Antes do juízo final. Nascer de novo é algo que deve ser o nosso desejo. Aqui. Vivendo aqui. Nós devemos querer ser espirituais. Nós devemos querer que Deus traga o seu reino na nossa vida. Por isso Jesus ensinou a oração do Pai Nosso. E disse que quando nós orarmos, venha o teu reino. Venha o teu governo sobre mim. Vem reger a minha vida. Vem governar o meu ser. O Senhor diz, ninguém subiu ao céu, senão aquele que do céu desceu, o Filho do Homem. Assim como Moisés levantou uma serpente no deserto, assim é necessário que seja levantado o Filho do Homem, a fim de que todo aquele que nele confiar, tenha nele vida eterna. Pois Deus amou todo mundo,
que entregou o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê. Eu já ensinei aqui que Deus não entregou o Filho para morrer. Deus entregou o Filho para que nós crêssemos nele. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus enviou o Filho para nos evangelizar. Elohim, Todo-Poderoso, gerou um filho e disse: você vai cumprir uma missão. Você vai evangelizar os povos. Você vai ensinar as pessoas. Ensinar as pessoas a viver com entendimento. Olhar com o olho espiritual. Você vai ensinar as pessoas a trabalhar o seu interior. Aniquilar a sua carne. Vencer o seu Satã. Desfazer, aniquilar, destruir, subjugar o seu próprio diabo. As resistências contra Deus. Você vai ensinar eles a dominar elas. E subjugar e levar cativo todo pensamento ao conhecimento do Filho de Deus. Você entende? Tudo que não presta aí, você vai dizer: eu vou segurar você, eu não vou fazer conforme os meus impulsos, eu não vou agir conforme os meus desejos, eu não vou fazer a minha vontade. Eu vou buscar o conhecimento da vontade do Pai que habita os céus. E eu vou fazer as coisas como Deus diz, mesmo que eu tenha que negar a mim mesmo. Mesmo que eu perca a minha vida, eu não viva o que eu quero. Mas para fazer a vontade de Deus, eu vou negar a minha vida. Então Jesus disse: aquele que perder a sua vida por amor de mim, achará. Você sabe o que ele está dizendo? Esse vai passar pelo novo nascimento. Ele vai ver as coisas de outra forma, ele vai conhecer outras dimensões de prazeres. Ele vai conhecer outra forma de ter alegria. Ele vai conhecer outra dimensão de vida. Ele vai alcançar uma glória que está para além de tudo que ele já conheceu. A glória de Deus. A glória de Deus. Que coisa linda. Que coisa maravilhosa. Ele fala da serpente que Moisés levantou no deserto, porque o povo pecou e vieram serpentes ardentes, como juízo de Deus, e feriu o povo que estava em murmuração e reclamando, descontente de estar no deserto. E aí começaram a morrer, mas Moisés entrou em intercessão, e o Senhor deu uma saída. Ele disse: faz aí uma serpente de metal, levanta numa haste, põe no meio do acampamento, e quando alguém for ferido, se olhar para a serpente, vai ser curado. É claro que o temor de Deus tomou conta do acampamento de Israel, e à medida que alguém era ferido, já olhava para a serpente e começou a refazer todos os seus conceitos internos. E como promessa do Senhor, eles olhavam e eram curados. Ele disse assim também: aquele que olhar para mim, e aquele que crê em mim, aquele que fizer como eu digo,
aquele que andar segundo a minha doutrina, segundo os meus ensinos, será salvo. Vai aprender, vai nascer de novo. Pois Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo ou para julgar o mundo. O Filho não veio aqui para julgar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Jesus não veio para simplesmente trazer juízo, não. Ele veio no amor, ele veio na bondade, ele veio na graça do Pai. Ele veio instruir o caminho que devemos andar. E ele não força ninguém. Ninguém é obrigado a seguir o que Jesus diz. Ninguém é obrigado a aceitar Jesus. Ninguém é obrigado a fazer como ele fala. Mas todo aquele que o aceita e todo aquele que faz como ele diz é bem-aventurado. É abençoado. Quem nele crê não será julgado. Quem não crê já está julgado. Não por ele, mas pelo Pai. Porque não confiou, não creu no nome do Filho único de Deus. Você entende? A condenação é esta: que Deus enviou o seu Filho ao mundo, mas o mundo não o recebeu. Este é o julgamento. A luz, o bem, a bondade, o amor, a graça, a misericórdia, a longanimidade, a temperança veio ao mundo. A luz. Luz, o bem. Veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas do que a luz. Os homens preferem brigar, os homens preferem discutir, os homens preferem ser rebelde, os homens preferem avançar no outro, disputar no soco, os homens preferem andar murmurando um do outro, falando mal um do outro, os seres humanos preferem fazer fofoca, preferem andar todo errado, porque não amaram a luz, só que eles lêem luz e não entendem o sinônimo disso. Luz aqui também é energia, energia do bem, energia do amor, energia da misericórdia, energia da bondade, energia para fazer tudo que é bom. Ao invés dos homens amar essa energia, essa graça, preferiram as trevas e não gostaram da luz. Porque as suas obras eram más. Cada vez que alguém fala de bondade, alguém que é ruim fica atribulado. Cada vez que alguém num encontro familiar começa a falar de coisa boa, o outro que está todo atrapalhado começa a ficar incomodado. Cada vez que alguém fala de um sucesso, de um progresso, de alguma coisa boa, de uma evolução que está acontecendo na sua vida, aqueles que estão dentro da mesmice, que não saíram desse patamar de vida rasteira, a vida da serpente que se alimenta de pó, que a serpente que se alimenta de pó é a vida da imaginação humana. Porque a serpente bichinho mesmo não se alimenta de pó, é de ratinho, de coelho, cabrito, de animal ela se alimenta. A serpente que se alimenta de pó é a serpente da imaginação humana. Dos pensamentos humanos que tão rasteiro, tão terreno, tão para baixo, que se alimenta das fofoquinhas, dos comentários, dos erros dos outros. E chega alguém da luz, chega alguém do bem, chega alguém espiritual. Sabe o que eles dizem? É muito santo. Se você se tornou um amigo de Jesus, diz assim, é amiguinho de Jesus.
É a forma irônica de eles rejeitar a luz. A rejeição para com Jesus nem sempre foi de perseguição. Às vezes eles dizem, se tu és o Filho de Deus, tu faz um milagrezinho aí. Mestre, tu estás falando bonito. Por que tu não faz um sinal para nós ver? Você entende? Eles eram do mal. Quem tem obras más, quem vive vida errada, quem vive vida ruim, não gosta do ensinamento de Jesus. Eu vou falar umas coisas aqui que ninguém se ofenda, tá bom? E quem está em casa nos ouvindo aí, não pense que nós somos contra nenhuma religião, não. Estou pronto a ir pregar na católica, no centro de Umbanda, no espiritismo, aonde me convidar eu vou. Entende? Na Assembleia, na Deus é Amor, na Batista, onde quiser me convidar eu vou lá pregar. Então não tem nada contra nenhuma religião, mas agora tem uma coisa que eu preciso falar. Essa vidinha de discussões religiosas, de disputas denominacionais, os retetés, os barulhos que escondem as verdades e camuflam as vidas carnais de homens que pulam, gritam, dão aleluia o culto todo e que depois saem para adulterar, depois saem para uma vida intrigada. Homens que se dizem crente, que andam pregando a palavra e que estão planejando deixar suas esposas. Mulheres que têm toda uma postura que dentro do conceito religioso delas é uma postura de uma santa, mas que tem a conduta e as obras de uma mulher perdida. Trai maridos. Eles não querem um lugar que ensine a palavra. E é interessante que essa gente gosta quando vem um pregador e dá paulada neles. Eles vão para casa e dizem, olha, o culto estava uma bênção. Precisava ver. Apanhou a igreja toda. É como se isso fosse analgésico para as suas consciências que os acusam de dia e de noite, porque eles não vivem na luz. Eles não conseguem ouvir a palavra com sossego, porque falta-lhes a verdade. Versículo 20. Pois quem faz o mal odeia a luz e não vem para a luz. Quem faz o mal odeia a luz e não vem para a luz. Ele está usando a palavra luz de forma metafórica. Ele está contrapondo a luz com o mal. Então ele está dizendo quem faz o bem, quem gosta das coisas certas, quem trabalha pelo correto, quem anda em retidão, quem é justo, quem ama fazer o que é direito, vem para a luz. Vem para a luz. É do bem. É de Deus, porque Deus é luz. É do amor, porque Deus é amor. É santo, porque Deus é santo. Mas quem faz o mal odeia o santo, odeia o amor, odeia o bem. Quem faz o mal odeia o sossego. Quem faz o mal odeia aprender. Quem faz o mal odeia o conselho. Quem faz o mal odeia a exortação. Quem faz o mal não quer revelação. Porque a revelação pega ele.
pois as suas obras ficam demonstradas como culpáveis. Quem é do mal, quando recebe a luz da verdade, fica apavorado. E para poder camuflar, fala mal de quem está lançando luz. Para poder se justificar, arruma defeito em quem está lançando luz. Esse Jesus não é Deus, não. Jesus tem Beelzebul na vida dele. Ele é filho de uma prostituta. Você é um impostor. Mas por que ele é impostor? Qual a culpa dele? Qual o pecado que tu aponta nele? Qual o erro que ele cometeu? Qual a acusação contra ele? Aí eles não têm. Eles inventam. Ele blasfemou. Ele falou mal do templo. É o que eles acusaram Jesus. Mas quem pratica a verdade, guarda essa palavra, é o final da nossa mensagem. A Cris vai indo lá. Mas quem pratica a verdade. Você ouviu bem o que eu estou falando? Mas quem pratica. Não é quem fala. Não é quem gosta. Não é quem escreve. Não é quem aponta a verdade. É quem pratica a verdade. Quem vive realidade. Vem para a luz. Vem para o bem. Vem para o amor. Vem para a justiça. Vem para a retidão. Quem pratica a verdade vem para a luz, para que se manifeste as suas obras. Quem pratica a verdade não tem nada para esconder e faz tudo diante de todos. Irmão Adilson está tomando vinho ali na pizzaria, não tem nada para esconder. Tem nada para esconder. Ai, irmão, mas tu estava de short sem camisa lá na praia, eu não tenho nada para esconder. Eu sou o que eu sou. Mas era bom o irmão ir numa praia assim que não tem ninguém, uma praia retirada. Eu vou para a Praia do Pinho. Você entende? Quem pratica a verdade vem para a luz, não faz nada escondido. Ele é o que é, ela é o que é. Não tem nada para esconder, está às claras. Porque ele quer que se manifeste as suas obras, pois são feitas em Deus. Ele é espiritual, logo a sua obra é feita em Deus. Você já para só um pouquinho. Obras feitas em Deus. Deus é amor. Obras feitas em amor. Deus é luz, obras feitas em claridade. Deus é o que mais? Justiça, obras feitas com justiça, com correção, com retidão. Vai botando Deus aí e compara suas obras em Deus. Leva elas em Deus. Minhas obras combinam com Deus.
É nesse sentido que Jesus disse: eu e o Pai somos um. Eu faço o que vi o Pai fazer, ele disse. Eu estou agindo como eu vi o Pai agir. E nós nos unimos. Olha só, eu não tenho que me esconder, eu não tenho que ficar fingindo uma vida, eu não tenho que me camuflar numa religiosidade, eu não tenho que me camuflar numa roupagem, eu não tenho que fingir uma situação. Eu sou o que sou, e esse é Deus. Senhor, quando disserem quem me enviou, como é que eu vou dizer qual é o teu nome? Diz: eu sou o que sou, me enviou a voz. Eu sou o que sou, acabou. E Deus quer que a gente seja o que é. É por isso que, e nesse sentido, que você compreende que um fariseu radical, dizimista, de oração, homem de jejum, você está entendendo o que eu estou falando? Um fariseu de jejum, oração, dizimista, entendeu? Foi para a igreja. E quando chegou lá na igreja, começou a orar. E o que ele orou, Deus não recebeu. Deus não ouviu. Porque ele era tão radical nas suas atitudes, que ao invés de orar das suas próprias necessidades, ele começa a falar mal da vida dos outros até na oração. Ele estava tão viciado em murmuração que ele foi orar, ele murmurou para Deus. Graças te dou, Senhor, porque eu não sou como aquele publicano que está lá atrás. Eu te dou graças, Senhor, porque eu não sou como Ney. Eu não sou como André. Eu te dou graças, Senhor, porque eu não sou como Nivaldo. Eu oro, eu jejuo. Justiça própria, você entende? Obras más. Fazia tudo, fazia mesmo. Mas não era nada feito em Deus. Não era nada feito em Deus. E Jesus, então, que era espiritual, e é espiritual, disse: esse ali vai embora como entrou aqui. Ele vai embora com esse fardo dele de dizimar, com esse fardo dele de jejuar, com esse fardo dele de orar. Porque para ele era fardo. Já que a oração dele não valia nada e ele não recebia nada. Ele disse: ele vai embora como entrou aqui. E lá atrás estava um homenzinho que naquele dia resolveu ir na congregação. Que não deu dízimo. E que não jejuou. Mas que ele veio na sua sinceridade. Ele veio apresentar as suas obras na luz. E na verdade ele começa a bater no peito e diz: ó Senhor, tem misericórdia de mim, que sou um pecador. Verdade. Verdade. Tudo que Deus quer de nós. Ele procura verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Ele não quer fingido. Ele não quer gente que diz que faz o que não faz. Ser propício a mim, pecador. Verdade. Jesus disse: esse ali vai embora perdoado. Não jejuou, não deu dízimo. Não orava 3 vezes ao dia, mas fez uma oração no fim de semana, no sábado, que consertou toda a vida dele. Uma oração sincera vale mais do que ritual fingido, hipócrita na presença de Deus. É disso que Jesus está falando. Nasça de novo, recomece a vida fazendo as coisas do jeito que é para fazer. Joga fora o fingimento, bota para fora de ti toda a hipocrisia, tira os orgulhos, suma de nós
toda radicalidade e todo ritualismo, e que sobre em nós toda a verdade. Porque a verdade liberta. Amém? Eu quero, antes de orar com vocês, convidar vocês para, junto com a Cris, já que junto comigo vocês vão se